recém-indicado de Paulo Serra, Grana e Zacarias empatam, mostra pesquisa. Tarcísio reúne prefeitos da região para falar de investimentos e privatização da Sabesp. Criança de 5 anos morre após ser atingida por galho de árvore em escola de São Bernardo. Analfabetismo afeta 34 mil moradores acima de 16 anos. GM abre PDV com bônus de até 7 salários. Atletas mais rápidos do país miram Jogos Pan-Americanos. Dilcinho, Lúcio Mauro Filho e Pedro Baby tocam em Diadema neste domingo. A semana em 20 minutos do Diário do Grande ABC começa agora. Olá, como vai? Semana agitada, não é mesmo? Mas eu já começo com um recado muito importante com vocês. Nosso WhatsApp, 11 99612 4764. 11 99612 4764. É tão importante a gente ter essa conexão, até porque é lá que vocês têm mandado várias pautas. Mas eu já passo aqui para o Rafa Rocha, que é o diretor adjunto de redação, meu companheiro aqui na Semana em 20 Minutos. Seja bem-vindo. Tudo bom, Ju? Tudo bem para vocês? Tudo bem para vocês que acompanham aqui o programa semanalmente. Exatamente, Rafa. E assim, o que é muito legal, a gente recebe muita pauta, muita indicação, muitas conversas, o pessoal manda vários assuntos, afinal são várias editorias, né? Cultura, esporte, lazer, entretenimento, a gente tem a parte de economia, 7 cidades, política. É muito legal a gente ter uma informação com vocês. Quando vocês mandarem algo pra gente, já vem um pouquinho mais detalhado também, né, Rafa? Verdade, isso facilita bastante a nossa apuração, o nosso trabalho. São 7 cidades, né? Muita coisa para a gente apurar. E quanto mais mastigadinho, como a gente usa aqui no termo jornalístico, é melhor também para a gente conseguir dar vazão para essas notícias que vocês ajudam a gente a produzir. Como dica para vocês, tá? Então assim, ó, se tem alguma foto, já manda pra gente. Se tem algum vídeo do fato que vocês pegaram, manda também. Ah, informação, onde foi, o que foi, tem algum telefone, vai ter alguma conexão direta com vocês, é muito importante. A gente fica muito feliz de vocês fazerem parte e indicar. Afinal, nós fazemos o jornal integralmente para vocês. E a gente sabe também que vocês nos adoram, fazem parte também aqui com a gente, isso é fundamental. E eu tenho outro recadinho, dgabc.com.br, Diário do Grande ABC, online, totalmente remodelado, trazendo a parte da acessibilidade, como a gente já tem conversado. E aí, vocês gostaram? Conferiram? Compartilharam a matéria? O pessoal, pelo menos, retorno positivo para mim e para você também, né, Rafa? Verdade, o pessoal gostou bastante, principalmente quem usa o mobile, né, o celular, que essa parte a gente trabalhou bastante, a nossa equipe técnica, para deixar a notícia cada vez mais fácil de acesso também pelo celular, que hoje em dia a notícia chega aqui quase que instantaneamente, né? Com certeza. E além de chegar no celular, a gente tem a lista de transmissão do WhatsApp. Então, quando você entra numa notícia no próprio site, você vai lá, cadastra, você vai receber isso em primeira mão, tudo muito, muito rápido. Além de todas as nossas redes sociais. Dado o recado, vamos começar, porque assunto não para. Começando por pesquisa, Rafa, por favor, já me fala. Verdade, João. O Diário fez mais uma rodada aí de pesquisas eleitorais. Há um ano mais ou menos da campanha, né? O Paraná Pesquisas foi parceiro mais ou menos mais uma vez aqui do Diário, e dessa vez foi o cenário em Santo André. Então, a gente tem o prefeito Paulo Serra, que não pode ser mais candidato, já disputou a reeleição, já se reelegeu no primeiro turno em 2020, e aí tá essa indefinição de quem que vai ser o indicado dele. O Paulo Serra tem mantido suspense total sobre quem que vai ser o nome dele, viu, Ju? E aí o Diário tentou mais ou menos, junto com o Paraná Pesquisas, mapear quem que o eleitor identifica como esse candidato do prefeito, ou se ele quer a oposição, e o cenário que foi colocado foram 2 cenários, né? O primeiro, com o Carlos Grana e o Luiz Zacarias empatados tecnicamente. Carlos Grana, que foi prefeito de Santo André pelo PT, o Luiz Zacarias, que é o atual vice-prefeito de Santo André. Esses dois aparecem tecnicamente empatados, o Grana com 19,5 e o Zacarias com 16. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais, então eles acabam aparecendo em empate técnico. No segundo cenário, a professora Beth Sirac, que foi a candidata do PT na última eleição municipal, ela aparece na liderança com o Zacarias também em segundo. Mas tem toda uma indefinição ainda colocada, como eu disse aqui no começo do comentário, Ju. O prefeito Paulo Serra ainda não deu dicas de quem vai ser o candidato dele, né? Então, muitos falam-se do Cicote, do secretário de Educação, Almir Cicote, fala do Luiz Zacarias, que é o vice-prefeito. Tem uma gama de gente aí tentando ser o candidato dele. Então, a pesquisa mostra mesmo que o eleitor ainda não identificou quem que é esse cara que o Paulo Serra vai indicar. A aprovação do Paulo é muito alta, 80,1 pontos, né, de aprovação do prefeito. Então, muito provavelmente, pelo que indica a pesquisa, na hora que o prefeito indicar o nome, essa aprovação vai se transferir para esse candidato
e aí naturalmente esse candidato vai se fortalecer mais. E com certeza nós vamos acompanhar e trazer em primeira mão para vocês. Seguindo ainda da política, Tarcísio reúne prefeitos da região para falar de investimentos e privatização da Sabesp. Governador do estado trazendo essa referência, trazendo nossos prefeitos como protagonistas também. Isso, é uma discussão que o governador tem travado. Começou no primeiro semestre a plantar um pouco mais essa informação, falar da desestatização da Sabesp, né, que é a privatização, e agora ele tem feito reuniões sistemáticas com prefeitos do Grande ABC também, mas região metropolitana, governo do estado. Aqui a Sabesp ela opera em 6 das 7 cidades, ela só não opera em São Caetano. Então nessa reunião, o pessoal que está no YouTube consegue acompanhar por foto, quem está no Spotify ouvindo a gente por plataformas, a gente está mostrando o governador com alguns prefeitos aqui do ABC, o vice-prefeito de Santo André esteve lá, o prefeito de Diadema, o Felipe, o de Ribeirão Pires, o Guto Volpe, a de Rio Grande da Serra, a Penha Fumagalli. Então eles foram ouvir um pouco do que o governador tem de planejamento. O governo do estado diz que vai vir um investimento muito alto com a privatização da Sabesp, vai aumentar o nível de universalização do esgoto, do saneamento básico. Então ele está enquadrando um pouco mais os prefeitos nesse planejamento, para que até o fim do ano ele consiga encaminhar para a Assembleia Legislativa o projeto que vai autorizar a privatização da Sabesp. Com certeza. É muito importante também que os prefeitos da nossa região estejam alinhados, né, com o governo do estado também aqui. Nossa região é pulsante, como a gente sempre fala, e economicamente muito importante para o estado. Então é muito bom ter essa mão acontecendo, né, Rafa? E a gente ainda depende de bastante investimento nessa questão do saneamento básico, né, Ju? Tem várias regiões aqui que ainda carecem dessa questão do saneamento básico. Temos áreas de manancial em que as obras de saneamento básico elas são mais necessárias, mas elas são mais difíceis de serem avançadas, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra principalmente. Então, esse debate sobre a privatização da Sabesp ele precisa ser feito com os prefeitos, até para ter um alinhamento de investimento e cronograma de obra que seja para avançar essa questão do saneamento básico aqui na nossa região. Perfeito. E agora nós vamos para 7 cidades. Essa é uma daquelas notícias que a gente tem até dor no coração de dar, né? Isso realmente a gente, papais novos aqui, tanto eu quanto o Rafa, quando a gente lê sobre isso, realmente dói. A gente sabe que tem várias questões em cima. Uma criança de 5 anos morreu após ser atingida por um galho de árvore numa escola em São Bernardo do Campo. Como foi isso, Rafa? Ju, essa notícia é bem triste e a gente tem acompanhado toda semana todos os desdobramentos desse caso. Então, na segunda-feira, na EMEB Lauro Gomes, no bairro Rude Ramos, para quem conhece ali São Bernardo, essa EMEB fica atrás da igreja do Largo São João Batista, né, da igreja São João Batista. Um galho de uma árvore atingiu a Isadora Custódio, a criancinha que estudava ali na EMEB. Ela tinha 5 anos, a criança não resistiu aos ferimentos, ela chegou até a ser levada para a UPA do Rude Ramos, mas ali ela não resistiu aos ferimentos. E esse caso acabou mostrando uma série de pontos de negligência da prefeitura. Por quê? Em 2018, as crianças dessa escola escreveram uma cartinha de próprio punho mesmo, dizendo que tinha um problema na árvore. Na época, o parquinho foi interditado. Ali onde o galho onde a árvore caiu, fica justamente no parquinho onde as crianças brincam ali no intervalo, no recreio, né? E em 2018 esse parquinho estava interditado por conta do risco de queda de árvore. Eles pediram para o prefeito, na época o Orlando Morando, que é o atual prefeito também, para que fizesse uma poda bem feita ou então retirasse a árvore, né? Porque a árvore é uma falsa seringueira, ela é muito grande mesmo, e para quem pôde acompanhar no jornal, no site, as fotos, ela de fato ela é muito grande e acabou tendo essa tragédia. E agora os desdobramentos que estão sendo colocados é por que a prefeitura não encaminhou com essa poda de árvore melhor, por que a prefeitura não fez a retirada da árvore. A prefeitura tem alegado que todo aquele entorno do Largo São João Batista é um patrimônio tombado, histórico e cultural. Mas custou a vida de uma menina, né, da Isadora, de 5 anos. A gente acompanhou o enterro, os pais estavam completamente desolados, os familiares desolados, porque é um assunto que quem frequenta ali o colégio, os pais de alunos, sabia que isso era uma tragédia anunciada. Era algo que ia acontecer, e olha, e aconteceu num dia que não teve chuva, aconteceu num dia que não teve ventania, aconteceu mostrando que de fato era uma negligência. Agora sim, o que está os próximos passos que estão sendo dados com relação a isso, né? A polícia abriu um inquérito para investigar as causas do acidente, se de fato teve negligência. O Ministério Público também instaurou um inquérito para apurar a situação. A gente tem políticos, tem autoridades debruçadas nesse caso, e o próprio Diário também está acompanhando esse caso, né, de para e passo.
Todos os dias a gente tem ido até a escola, a gente tem acompanhado, nessa semana, a gente fez um tour também por outras escolas, não só do bairro, mas das cidades também, para ver essa questão justamente de poda de árvore para a segurança das crianças, né. Mas é uma história muito triste de contar, né, Ju? E, nossa, é até difícil, de verdade é difícil. Acho que quem é pai e mãe ou, né, familiar, não é só quem tem filho, mas é uma situação que se realmente pode ser evitada, né, gente, por favor, não tem nem o que a gente pensar. Fatalidades ocorrem, acidentes ocorrem, a gente sabe sobre isso, mas, meu Deus, imagina aquela criança de 5 anos indo para a escola, curtindo com os amiguinhos. Eu imagino o caso da professora também, ao ver uma situação, as pessoas que chegaram, as outras crianças, isso é uma situação muito complicada. E também, nesse ciclo que vocês fizeram em outras escolas, já foi constatado algo? Vocês já A trazem gente essa viu alguns matéria? problemas sim, né, pra quem está acompanhando a gente aqui pelo Spotify, pelo YouTube, né, o nosso programa sai às sextas-feiras, então nesta sexta-feira a gente vai trazer uma reportagem completa sobre isso Ótimo. também, com várias escolas que o problema é parecido, né, não dá pra gente cravar que vai acontecer uma tragédia, mas também serve de alerta aí para ajudar a prefeitura a fazer a remoção dessas árvores. Sim, e tanto vale de alerta que daí fica um combinado entre nós, né, a vida não vai voltar, né, infelizmente a vida dessa criança de 5 anos não volta, para os familiares só fica realmente a dor. Mas para a gente que puder realmente observar de outros lugares, observar de outras situações, isso cabe tanto para uma poda de árvore, isso cabe tanto para um viaduto mal né, de má estrutura, uma via. Então assim, você tem esse combinado com a gente no WhatsApp de você mandar também, observou: "Olha, não está tão legal, olha, já pedi isso faz tempo para prefeituras de qualquer cidade, não somente São Bernardo do Campo, mas que você tenha essa conexão conosco, pelo WhatsApp, como eu já falei, 996124764, para que a gente tenha conexão, tá certo? E sabendo que hoje, nesse material, vocês vão ter esse material importante que a redação está fazendo, que é também veicular de outros lugares, trazendo a informação para vocês. Vamos para mais matemática e educação. Bastante chamativo também esse assunto que vocês trouxeram. Analfabetismo afeta 34 mil moradores acima de 16 anos. Como chegaram a esse número? Como foi construída a reportagem, Rafa? Vamos lá, Ju, a reportagem da Tainá Lana, que também traz luz para um problema muito grave aqui do Grande ABC, que é essa taxa de analfabetismo muito alta, né? Como ela construiu? Ela pegou números do CadÚnico, que é o cadastro unificado do governo federal para as pessoas de baixa renda, e ali se consegue fazer um recorte de analfabetismo, que ela chegou nesse número, 34.790 pessoas aqui do Grande ABC que não sabem nem ler nem escrever acima de 16 anos, né? Então, que é a idade que já teria que estar alfabetizada, sabendo ler e escrever. E a gente sabe que não saber ler e escrever, você fica isolado completamente do mundo, né? E o mundo hoje cada vez mais digital, cada vez com celular, com as informações chegando, você não saber ler nem escrever é de fato mesmo você viver em outro planeta. Então, o que a gente vê, as prefeituras elas tentam, por meio do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, trazer essas pessoas. A maioria desses analfabetos são idosos, então é gente que lá atrás não teve condição, teve que começar a estudar logo cedo, ou então um caso, a gente até trouxe um caso de uma personagem, né, que ela começou a trabalhar muito cedo, depois ela casou com 14 anos, o marido não deixava ela estudar, e aí a vida foi passando, ela teve filho, teve que cuidar dos filhos, cuidar do marido, e agora com 70 e poucos anos, quase 80, é que ela voltou a estudar. Então, as prefeituras, o poder público precisam, se debruçar sobre isso mesmo, de poder acolher essas pessoas, de trazer essas pessoas de novo para a sala de aula, porque não saber nem ler nem escrever gera impacto de coisas que a Com gente mesmo certeza. que está acostumado nem imagina, né. E até os próprios empregadores também. Eu conheço vários projetos sociais que acabam empregando pessoas que não têm esse tipo, né, o analfabetismo também, e tem o analfabetismo funcional ainda utilizado por isso, que é esse andamento, e que projetam para eles cursos, que oferecem isso, promovem, acaba elevando a pessoa. Então isso também é fundamental nessas 2 junções. Agora nós vamos para uma notícia quentinha de economia. Vocês trouxeram quinta-feira, né, a redação trouxe: GM abre PDV com bônus de até 7 salários. Como que tá isso? A reportagem do Newton Valentim, né, que edita o nosso caderno de economia, além de ser o nosso editor aí da redação, a General Motors, que fica em São Caetano, iniciou um PDV, que é um programa de demissão voluntária, com bônus de até 7 salários, né. Então, o cara que recebe R$ 10.000, no grosso modo, receberia um incentivo de 70.000 para se desligar automaticamente da empresa. O que a empresa tem falado? Que a mudança tecnológica, a mudança de mercado, a mudança de perfil de vendas, a gente tem acompanhado
uma oscilação muito para baixo no volume de vendas de veículos novos principalmente. Todo esse cenário tem provocado mudanças e necessidades de readequação das fábricas, né? Então essa questão do PDV vem para isso mesmo, vem para provocar um enxugamento um pouco maior da fábrica, da GM que fica ali no comecinho da Goiás, né? Para quem conhece bem ali a cidade, e o PDV vai ficar aberto até o fim do mês. Então tem bastante tempo aí para os funcionários se decidirem para ver se aderem ou não a esse PDV. Quando não há questão de adesão realmente, você acredita que possa haver um desligamento realmente de desemprego? As empresas elas costumam adotar várias ferramentas para não chegar nessa última parte que eles consideram a mais drástica, né? Da demissão Da mesmo. demissão é a parte mais drástica. Eles tentam o PDV, depois eles colocam em layoff, são aquelas férias forçadas. Eles vão tendo alternativas, vão conversar com o sindicato para tentar encontrar outras maneiras. A demissão acaba sendo o último caso, mas é um caminho, né? Acaba sendo, se ninguém aderir, se não tiver mesmo essa mobilização, fatalmente é o último ponto, mas acaba acontecendo mesmo. Com certeza é importante a gente acabar acompanhando, como a gente fala em economia mesmo, isso impacta totalmente nos arredores, no comércio do local, nas faculdades, em todos o que gera ali, na própria educação, a gente viu até de notícias mesmo, aqueles que acabam ficando desempregados dessa área, acabam perdendo o plano médico, A gente fez uma reportagem recente, Ju, com a área da Ford, né? Ali no sim. Taboão, em São Bernardo. A Ford saiu ali da cidade em 2018 e ali no Taboão, aquela região onde a Ford era muito pulsante, tinha um comércio muito forte, parece um deserto, assim, é uma coisa assustadora Exato. de acompanhar, né? Exato, vamos ficar de olho. E agora nós vamos para esportes. Eles estiveram aqui rapidinho, são os mais rápidos, fiquei muito feliz com a presença deles aqui em nossos estúdios também. São os atletas mais rápidos do país, miram Jogos Pan-Americanos, eles são aqui do ABC. Verdade, eles treinam no SESI Santo André. Tô pegando o nome dos dois aqui certinho, é o Eric Cardoso e o Felipe Bardi. Para você ter uma ideia, Ju, o recorde eles são corredores dos 100 metros rasos. Aquela prova que o Usain Bolt destroçou o recorde mundial, aí a gente acompanhou muito pelo jamaicano, né? Nenhum brasileiro tinha conseguido correr abaixo de 10 segundos os 100 metros. Os dois conseguiram recentemente. E os dois aqui treinando no ABC, treinando em Santo André. E os dois vieram aqui na nossa redação aqui do Diário para comentar um pouco sobre essa marca, né? Correram 9,97 e 9,96. É muito rápido, né? Tem que ser muito rápido para correr nisso mesmo. E eles falaram um pouco de planejamento. Eles já estão planejando a corrida para o PAN de Santiago e também mirando os Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. Uma reportagem bem bacana que o João Tolotti fez e que eu convido vocês a acompanhar ali no site do Diário, falando um pouco sobre a história, sobre esse feito, tanto do Eric quanto do Felipe, que treinam aqui em Santo André. A foto é de quem? A foto é do André Henriques. Perfeito. Aliás, estamos na torcida por vocês, viu? A gente fica muito feliz. Quer saber também se tem algum, né, algo de surpresa aí, porque Diadema já trazendo esses dois, né? Os dois com a mesma marca, muito legal. Santo André, de né? Santo André, o Santo André trazendo correndo isso. muito parecidos. Exatamente. Poxa vida, isso é muito legal. E a gente quer lançar um desafio. Eu acho que uma próxima reportagem, Rafa, a gente podia fazer isso com eles, né? Correr com eles. Será que a gente consegue? Eles foram até a redação, né? O nosso diretor de redação, Evaldo Novelino, fez até uma brincadeira de correr aqui a Rua Catequese e ver quem conseguia chegar até o Evaldo com eles? Você imagina, né? Quem conhece o Evaldo sabe que eu acho que nem de carro ele conseguia acompanhar. Nem de carro, oh, meu Deus do céu. Mas eu acho que seria uma reportagem legal. Talvez um Rios que, olha, marcaria o Diário do Grande ABC. Vou sugerir para os meninos de redes aqui que estão acompanhando a nossa gravação, para eles correrem um filme e outro grava. Já viu, né, gente? Todo mundo integrado aqui, as redes sociais, todo mundo junto. E agora nós vamos para a cultura. Que o Grande ABC sempre tem muita atração, a gente já sabe, né? Acompanhamos os eventos, acompanhamos toda a programação, tanto na coluna social também, como em cultura. E agora nós estamos trazendo que o Dilcinho, Lúcio Mauro Filho, um querido Lúcio Mauro Filho, e Pedro Baby, que estava me contando aqui uma parte disso também, tocam em Diadema neste domingo. Me fala mais. Ju, você que costuma falar da questão cultural aqui do Grande ABC, hoje eu que vou puxar Com certeza. esse assunto para cá. Vai ser o Festival Enel por Você, é um festival que a Enel está patrocinando na Praça da Moça, vai acontecer neste domingo, e com duas grandes atrações, né? O Dilcinho, que é um pagodeiro aí que dispensa apresentações, ele está estourado faz bastante tempo com um monte de hit, e a banda formada pelo Lúcio Mauro Filho e o Pedro Baby, que chama Manifesto Tropical. Quem acompanha as redes sociais do Lucinho tem visto que, além de ator, ele é um grande músico também, tem a banda dele, então ele fez essa parceria com o Pedro Baby, que ele só é filho da Baby do Brasil com o Pepeu Gomes, né? Que são os dois
grandes artistas aí do país. O Pepeu, um super guitarrista, super respeitado, e o Pedro Baby também é um multi-instrumentista daqueles tops, assim. Então, os três, né, tanto o Dilsinho quanto o Manifesto Tropical com o Lúcio Mauro e com o Pedro Baby, tocam neste domingo em Diadema, dia 17, um evento gratuito, e não só o show, vai ter uma série de atividades, falando de sustentabilidade, falando Legal. a Enel vem trazendo esse foco também, não só para a questão cultural, mas para puxar para essa questão ambiental também. Vai ser muito bacana a atividade que vai acontecer por lá, viu? Que importante poder unir realmente cultura com sustentabilidade fundamental, uma junção muito importante. E a gente dando mais um recadinho para vocês do WhatsApp 996124764. Essas foram as principais notícias da semana. A gente sabe que também não parou. Aliás, na semana nós tivemos um advento também, só para a gente encerrar aqui, previsão do tempo, né? Um calor de verão na quarta-feira, um outono com chuva na quinta e hoje muito frio. Mas o calor volta no final de semana, Rafa. Ah, tem bastante atividade cultural. Para quem for lá no domingo na Praça da Moça, vai passar bastante calor, mas vai passar bem também com um show bacana lá, né? Com certeza. E para você, um último recadinho, né? O nosso WhatsApp, 996124764. Você já sabe que nosso encontro é marcado para o compilado de informação, mas completo mesmo, em nosso site, em nossas redes sociais e em nosso jornal impresso. Eu espero vocês até semana que vem. Tchauzinho.